Olá, olá, boa noite. Boa noite. Começando agora a nossa live da semana, retomando aí nosso circuito de lives. Eu sou Cleide Nolasco. Hoje eu vou iniciar um circuito que tem o nome de Eu Conto a Minha História. Essa sequência de lives que nós vamos fazer é a continuação do papo de carreira que eu estava fazendo junto com a Ana, um projeto meu com a Ana Manduca. A Ana, ela precisou afastar um pouquinho do nosso projeto nas lives, pela questão do doutorado dela, que tem demandado bastante dela, então ela precisou fazer uma pausa para dar uma atenção para o doutorado, gente. Mas aí eu trouxe uma convidada super especial, né, que é a Rosane Gonçalves. A Rosane vai falar conosco aqui e a gente começa hoje, então, o Eu Conto a Minha História. Como que é esse projeto, gente? Através da história das pessoas, dos profissionais que estarão aqui comigo conversando, a gente vai falar através da história dessas pessoas, quais as competências, habilidades essas pessoas precisaram desenvolver para que ela fosse alcançando aí outros lugares. E também as habilidades que elas percebem que ainda precisa desenvolver. A Rosane, ela é especialista em comunicação, eu vou incluí-la aqui nessa live, ela mesma vai se apresentar, mas vocês, né, podem ficar à vontade para fazer pergunta, participar também, e a gente vai conversando, bom? Só um minutinho que eu já vou incluir a Rosane aqui. Gente, deixa eu ver aqui, adicionar. Rosane, acho que você vai precisar pedir para participar da live. Tô vendo que você já tá aqui, que aí eu só te aceito. Por favor. Gente, muito legal. Tô vendo que a Clara tá aqui, a Aline Cesário, Fabi. Vamos lá, fale sem medo. Rosane, já dei o aceite aqui. Boa noite. Boa noite, Rosane. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar aqui com você, né? A gente poder retomar a sequência de lives que eu costumo fazer e fazer essa abertura, essa reabertura com você. Eu comecei a falar rapidamente, né, que você é especialista em comunicação, mas vou abrir espaço para que você mesma se apresente, né? E aí eu vou te fazer as perguntas. Você pode começar se apresentando e na sequência, Rosane, vai contando para a gente um pouquinho da sua história, né? Se apropria aí das informações que só você sabe, vai poder nos contar. E eu vou te fazendo aqui umas perguntas e as pessoas que estão nos vendo, fiquem à vontade para perguntar também, tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz aí com o convite, poder participar da live. Vou tentar ser breve e objetiva, porque comunicadora fala sem parar, né? Se deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã, meio-dia, viu? Nossa. Vi que tem uma plateia aí, tô feliz também que os meninos estão assistindo. Então, vou começar contando um pouquinho da minha trajetória para vocês na comunicação. Eu sou formada em jornalismo, né? Comunicação com habilitação em jornalismo. Eu sempre gostei muito de comunicação. Nunca me vi em outra área que não fosse a comunicação. E quando eu formei em jornalismo, eu não queria ficar presa em uma redação. O meu som tá legal? Eu te ouço bem, Rosane. Vamos ver se alguém Tá, responde aqui para a gente. Tô tá. vendo que a Tainá está aqui conosco também. Conta para a gente, Tainá. Ah, bacana. Meu e da Rosane tá saindo legal. Se você estiver ouvindo bem, o meu tá dando só um pouquinho de retorno aqui, mas tá fluindo. Acho que pode ser por causa da internet também. E vai ter uma participação especial da Belinha, que está aqui prestando atenção em tudo que eu estou falando. Daqui a pouco eu começo lá.
E aí, quando eu formei em jornalismo, eu sempre gostei muito de comunicação, mas eu não queria ficar presa numa redação. E se eu vou ficar agora só escrevendo, escrevendo, não é a minha área. E também não queria ficar só numa apresentação de TV, como repórter, eu acho que eu ia ficar muito limitada. Ô, E aí Rosane, eu fiz uma. Oi. deixa eu te interromper rapidinho. A gente teve Uhum. retorno aqui sobre o seu áudio. O pessoal está falando que seu áudio está com ruído. Aí teve também Aham. falando que está dando eco. Você consegue Tá dando um verificar pouquinho alguma de coisa? eco. Deixa eu ver aqui, porque. Deixa eu fechar o microfone e ligar de. Continua dando eco? Para mim, tá a mesma coisa. Eu já estava te ouvindo normal. Vamos ver se o pessoal dá um retorno. Meninas. Continua com Melhorou, eco? gente. Acho que você precisa falar para eles avaliarem. Melhorou, gente? Que eu acho que pode ser o retorno também da internet. Às vezes dá um pouco de eco. A Fabi falou que Melhorou. melhorou. Não, a Ótimo. Clara falou que continua, ainda continua. E, gente, o que Você tem faremos? fone? Você está usando fone? Pode ser que eu. Não, eu tô sem fone. Mas eu não tô com fone aqui. Se eu entrar de novo, Pode ser, vão ter. O pode ser? problema é a gravação depois. A gente não É, pega essa parte aqui. Mas, assim, tá. gente, dá para entender o que, é que a Rosane está falando? Se, se ela mexer para ficar melhor é o ideal, ou se ela. Não, estou fazendo uma pergunta ao contrário do que eu quero saber. Se a gente continuar do jeito que está, vocês acham que vai ter muito prejuízo? Não está dando para compreender? Vamos ver aqui. Numa escala de 0 a 10, está 9, 9,5, 4. Vamos ver quem fala para gente aqui. Clara, como que tá? Se eu continuar falando, o eco tá muito? Está dando para ouvir. A nota é 6, a Clara te deu 6. Sei. Eu considero grave. Eu acho que dá para continuar, Eu acho. Rosane. Vamos lá? Pode ser que melhore, mas eu acho que é muito pela internet, sim, tá? Vamos lá. Então, eu fiz uma pós em comunicação e gestão empresarial, que me dava a oportunidade de trabalhar também com a empresa, numa comunicação institucional, e que eu tivesse possibilidade de fazer o marketing também, além do jornalismo. Uhum. Estou preocupada com o áudio aqui. Não, mas tá dando para ir. Eu acho que 6 é uma nota boa. Não me Tá. preocupa muito, não. Mas E vamos não lá. satisfeita, eu gostaria de ir além. Eu fiz um MBA em direção criativa, onde eu tinha a possibilidade de trabalhar com a direção de marketing, de campanhas publicitárias, e abria muito mais o meu leque de comunicação. Uhum. Que aí hoje eu tenho todas as possibilidades, tanto nas relações públicas, quanto no jornalismo, quanto na publicidade. Então, eu acabo que eu passeio por todas as áreas. Eu não sou uma profissional apenas do jornalismo. Entendi. Entende? O meu leque abriu. Uhum. Ô, Rosane, eu vou te pedir para dar 2 passos, né, no sentido figurado, atrás, Uhum. e contar para a gente como se deu a sua escolha por essa área. Né? Antes de você efetivamente entrar, né, nessa profissão, ir para a faculdade, o que que você pôde perceber em você ou no mercado? Como que você escolheu isso? Foi através de uma aptidão que você percebia que tinha ou porque você achava que era uma área promissora? Conta pra gente como que iniciou, como foi a sua entrada aí na área de comunicação, né? E depois com todas essas formações aí. Tá. Eu sempre gostei muito. Eu falo que eu já nasci comunicadora, porque desde criança eu sempre gostei de falar, de atuar, de cantar. Os meus primeiros brinquedos eram microfones.
E aí meus pais sempre falaram, essa aí vai para televisão, porque não tem condição dela trabalhar com outra coisa. E aí eu, sim, eu tenho essa memória de sempre, gente, vamos brincar de alguma coisa, meus amigos, vamos de quê? De TV, de apresentar. Então eu estava sempre nessa situação de ser parte da comunicação. E aí, quando fui crescendo e tal, aí na época da adolescência, eu sempre fui muito criativa. E eu já sabia que eu era da área de humanas. E falava, gente, eu não tenho outra coisa que fazer que não ser tentar a comunicação. Então eu falo assim, eu tive sorte que eu não cheguei nos meus 17, 18 anos perdida e falar, meu Deus, porque é o que acontece com a grande maioria. Falar assim, nossa, e agora? Eu vou fazer medicina ou matemática? Então, assim, eu já cheguei sabendo que eu era dessa área de humanas, que eu era da comunicação. E eu ficava indecisa só entre jornalismo, ou já entro na publicidade, ou vou para relações públicas, mas era comunicação. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu já tinha na minha cabeça essa trajetória do que eu ia fazer para eu conseguir abranger toda a área de comunicação. Muito legal. E aí, quando você entra na faculdade, começa a fazer o curso, era o que você esperava? Você foi se identificando logo de cara ou em algum momento passou pela sua cabeça, olha, tudo bem, é área de humanas, eu gosto, mas ainda não é isso aqui, né? Passou Uhum. pela sua cabeça experimentar alguma outra área de humanas depois de já ter Aí, iniciado tal curso? aí eu passei e falei, graças a Deus, estou no lugar certo. Aí veio o sofrimento. O Por, sofrimento? o sofrimento, por incrível que pareça. Eu estava em pânico na faculdade. Porque eu falava assim, eu sempre gostei de falar, de apresentar, de atuar, e fugia da aula de TV. A hora que começava a aula de TV, você não me achava, eu desaparecia. Porque eu ficava em pânico de pensar que eu ia ter que pegar o microfone e ir para frente da câmera. Eu lembro da aula de rádio com a Nair Prata, que é uma jornalista que a gente tem em Minas, famosa. Eu via a Nair, eu saía correndo. A hora que ela chegava na sala, eu saía correndo. E aí Mas qual que eu era fiquei. qual que era o seu receio, assim, é, pelo menos na minha cabeça, dentro do senso comum mesmo, né, sem nenhum estudo sobre isso, a ideia que eu tinha era que quem gosta da área de comunicação quer mostrar sua comunicação, né? Em alguma oportunidade ou em qualquer oportunidade, a Uhum, pessoa quer apresentar isso. E aí você fala com com a gente certeza. que você corria da aula de rádio à aula de Uhum. TV. Mas o que É, acontecia para você sair assim, esquivar? porque eu imagino que seja que quando eu entrei e eu vi que era sério, que existia a possibilidade de eu me tornar uma jornalista, uma repórter, eu fiquei em pânico, com medo de não conseguir. Até o momento que eu fui fazer uma apresentação, fui fazer uma matéria na rua, e aí quando eu cheguei na rua, chegou o cinegrafista, ele me deu o microfone e eu fiz uma entrevista. Foi minha primeira entrevista. E ela fluiu com tanta naturalidade, foi tão bacana, que aí o cinegrafista desligou a câmera e falou assim, qual que era seu medo? E então, a partir daí, eu comecei a gostar muito da aula de TV, da aula de rádio. Então, eu acho que era só um primeiro momento de pânico, e aí depois eu já não me via fora daquilo, sabe? E aí foi, claro que muito difícil, nem tudo são flores, mas graças a Deus sempre sabendo a trajetória que eu precisava ir seguir. Muito legal, Rosane. E aí você seguiu então o concurso até o final e aí continuou fazendo, Uhum. né, os estudos, foi aprimorando na área. E aí, depois de formada, como que foi sua entrada no mercado de trabalho? Além das habilidades, né, onde eu quero chegar, tá? Além das habilidades que você já tinha e você percebia que tinha, né, desde lá da sua infância, ligadas à comunicação, a áreas de humanas, quando a gente vai para o mercado de trabalho,
você percebe ali que só o que você gosta, às vezes, não é necessário, e nem só o que você faz bem. Às vezes, você precisa desenvolver algumas características que são exigências daquele momento do mercado. Você se recorda de ter passado por algo nesse sentido? Com certeza. Porque quando você forma e vai para o mercado, e aí vem aquela realidade. Eu falo que é um choque de realidade. E você precisa de várias habilidades, não só aquela criatividade, aquela comunicação fluindo. Você precisa ter uma inteligência emocional, tem que ter uma gestão de tempo, uma administração do seu tempo, uma apresentação de resultados bacana. Então, assim, vem várias coisas, e aí sim começa a sua trajetória de verdade. O que eu falo não é só formar e ter um diploma. Você começa, é na sua trajetória, aí você começa a estudar ainda mais. E é o que eu faço até hoje, pretendo estudar ainda muito mais. Porque eu falo que o leque é tão grande que a hora que você vai estudando, vai chegando tantas coisas a mais, e aí você tem que ir desenvolvendo mesmo as habilidades e as competências, né? É. A média de vida do brasileiro, a gente vai misturando os assuntos, mas são conectados, tá? Porque vão me surgindo aqui alguns insights. E aí, a sua fala me fez pensar, né, na média de vida do brasileiro, que, se não me falha aí a memória, salvo engano, está em 76 anos, a média de vida, né? E aí, Uhum. eu fico pensando, eu tenho também esse desejo, essa vontade muito de aprender, eu gosto muito de estudar. E aí eu fico pensando, gente, 76 anos é pouco tempo para a gente aprender tudo que a gente tem vontade, né? E Exatamente. é tudo muito introdutório, eu tenho essa sensação, parece que tudo é introdução, né? Porque é inesgotável o conhecimento, a, o próprio mercado dita algumas necessidades de desenvolvimento, né? O que você estudou na época da faculdade e quando você foi para o mercado de trabalho, talvez não seja o suficiente para quem está formando agora nessa área. A gente está em época, né, de inteligência artificial, inclusive essa é uma das coisas que eu gostaria, né, que você falasse para a gente como que você e pessoas da sua área que você conhece têm lidado com esse momento, né, que a inteligência artificial tem facilitado muito a comunicação, principalmente escrita, né? Então, mais Uhum. acho que eu acredito que o mais popular seja o chat GPT, mas tem outros recursos de inteligência artificial. E aí me conta, né, como que você tem visto isso, se isso tem te afetado no dia a dia, se os seus colegas de profissão, né, falam, tem alguém resistindo à inteligência artificial? É, que os jornalistas não me julguem, mas tem os otimistas e os pessimistas, né? O publicitário, eu sou muito penso muito com uma cabeça de publicitário. A inteligência artificial para a gente é fantástico, porque ajuda a gente no dia a dia, no nosso trabalho, e é fascinante pensar tudo que a gente pode fazer ainda e vai fazer ainda mais para frente com a inteligência artificial. E aí tem uma parte dos jornalistas, a gente não pode dizer todos, principalmente os mais velhos de redação, e isso para eles é um desespero. Como que pode ter um chat GPT que vai escrever um texto e vai roubar o meu lugar de jornalistas e a redação vai fechar e eu vou ser demitido? Então, assim, existe essa parte do pessimismo de falar, a gente não precisa mais de um jornalista formado, hoje em dia o computador faz tudo. Mas eu sou muito dessa turma dos otimistas, apaixonada pela tecnologia. Não acho que a inteligência artificial vai acabar com a nossa profissão, pelo contrário. Acho que a comunicação ela deu um boom, principalmente depois da pandemia, porque antigamente as pessoas não queriam nem ter redes sociais, as empresas não tinham nem redes sociais. Depois da pandemia, agora todo mundo precisa de um profissional de comunicação. E como você vai sobreviver sem Instagram, sem TikTok, sem o Facebook? E eu sou muito a favor da tecnologia, muito. E falo que quanto mais redes sociais existir, para mim, melhor. E quanto mais tecnologia também, para mim, muito melhor. E falo que a expectativa de vida é até uma coisa que me amedronta, né? Porque eu já passei dos 40,
E eu falo muito isso, assim, eu não sei como que vai ser a minha cabeça quando eu estiver com 60, mas eu vejo grandes empresários montando empresas após os 60 anos. E eu não tenho esse perfil de falar assim, nossa, quando eu tiver tantos anos eu vou aposentar e eu vou viajar o mundo. Eu não consigo me ver nesse lugar, sabe? Claro que a gente quer ter um conforto, quer ter uma vida melhor. Mas eu não me vejo com 65 anos, 70 anos, sem estar produzindo alguma coisa. Eu gosto muito de assistir, eu sou muito viciada em documentário. Meu Netflix, ele é todo de documentário. E a maioria dos documentários que eu assisto, desses grandes profissionais, de pessoas que fizeram muita coisa, elas fazem após os 60. E eu converso isso muito com meu pai fica doido. Eu falo, pai, você está em idade produtiva, por que você está assistindo televisão? Ele, não, Rosana, me dá sossego. A hora que eu vejo ele vendo novela, não, levanta, pelo amor de Deus, você está em idade produtiva? Estou vendo tanta gente trabalhando, ele tem 75. E ele fica doido comigo falando isso. Mas eu sou muito a favor, sabe? Eu acho que o corpo da gente é uma máquina, se parar, estraga. É. E aí Muito. é interessante, né, que essa linha aí do não me vejo aposentando e viver só viajando, né? Mas dá para viajar, né, Rosane? E trabalhar de Dá, lá, né? Dá para com continuar a certeza. viajar, continuar trabalhando e viajando, né? Não E olha precisa como que a ir outro tecnologia lado. foi boa para a gente nisso, né? Hoje a gente pode trabalhar em qualquer lugar, isso é fantástico. Isso. E assim, muitas pessoas não recorrem à história, ao histórico, né, do mundo, das revoluções aí do industrial ligado ao trabalho, né, que afeta sempre o trabalho, Uhum. para entender como as coisas se dão. A questão tecnológica, ela sempre foi com a intenção de facilitar a vida do humano. E eu, assim, é claro que as coisas vão se modificando, né? Com o advento da tecnologia. E a intenção é sempre facilitar. Como a gente usa, vai dizer se ela vai ser benéfica ou não, né? Agora, resistir não é o melhor caminho. Eu entendo, eu penso que se adaptar, verificar quais os benefícios ela traz para a profissão, dificuldades vão ter de acessar, de compreender, obviamente, né? Você e eu, nós somos de outra geração, mas resistir não é o melhor caminho. Agora, o que eu percebo, sabe, Rosane? Pós-pandemia, principalmente, que teve essa entrada forte da tecnologia no nosso dia a dia, e agora, né, tão pouco tempo, vem a inteligência artificial. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente estava falando de metaverso. E hoje a gente ninguém nem lembra mais de metaverso, está na IA. É, não tem como não se adaptar, né? Não tem como não ter isso no seu dia a dia. E aí, onde que eu quero chegar com isso, né? É que através dessas necessidades, eu acredito que que esse cenário já iria acontecer, mesmo sem a pandemia. Talvez não seria agora, mas com a pandemia isso foi acelerado. E nisso, algumas competências que tinha pessoas que nem passavam pela cabeça, é, entraram na frente, sabe? Assim, tomaram lugar para que a gente foque nelas e busque desenvolver. Uma delas não é nem competência, não sei se eu posso dizer de competência, mas eu quero dizer da paciência, tá? Paciência ligada, né, o ponto que eu quero chegar também é a atenção, ligada à atenção, é algo assim que está virando quase que você tem que garimpar, sabe? E tá todo mundo assim. E aí a nossa geração, a sua e a minha, né? Eu vejo colegas falando, criticando os mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, que tem uma necessidade, uma velocidade diferente, né, no retorno das coisas, dizendo, esse pessoal é muito ansioso, mas a nossa geração e a anterior à nossa também está assim. Não é uma ansiedade no sentido de, né, orgânico, não. É uma ansiedade com relação a esperar que as coisas tenham se desenvolvam, sabe? Que as coisas aconteçam. É claro que com o tempo, essa sensação ela vai mudando, a gente precisa se adaptar. Porém,
não é um grupo apenas, não é só uma geração que está passando por essa falta de paciência ligada à atenção, que tem afetado a atenção. Parece que está muito geral, sabe? E as pessoas não estão percebendo. Então, eu percebo que a atenção versus paciência, né, ou vice-versa, tem sido algo muito latente, sabe? É, eu não sei se você consegue sentir isso no dia a dia, na área do jornalismo, mas isso aí transpõe a área de trabalho. Em todos os lugares que eu vou, eu tenho a impressão que a paciência está afetando o foco, consequentemente, as coisas estão perdendo a excelência, sabe? A qualidade tem caído, as coisas parecem que estão ficando rasas. Por causa. Aí eu vou fazer nesse caminho inverso, sabe? Que eu tentei fazer numa linha aqui. Então, qualidade no trabalho, nas entregas, estão sendo afetadas pela falta de atenção ou a pouca atenção, que tem a ver com a paciência ou a falta da paciência, que tem a ver com o momento histórico, pandêmico, sabe? Com a Uhum. tecnologia. E aí, assim, queria saber a sua opinião, sabe? Independente de você passar por isso ou não, mas se você tem alguma opinião nesse sentido, de qualidade reduzida por impacto na atenção e no foco das pessoas, que as pessoas não estão conseguindo dar foco, né, por causa dessa paciência aí. Eu falei muito, eu não sei se eu me Uhum. fiz entender Eu aqui, mas entendi. eu tentei ser muito didática, né? Uhum. Mas eu entendi. E o tempo todo que você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma coisa, do imediatismo. Eu falo que nós temos uma geração imediatista. Antigamente, a gente sentava e lia um jornal físico. Quantas vezes eu vi meu pai, meus tios sentados lendo um jornal físico. Hoje é raríssimo você ver uma pessoa sentada lendo um jornal inteiro, porque nós estamos na era das redes sociais. Então, você vai passando a barra de rolagem e os vídeos são rápidos. É um vídeo de poucos segundos. Você não espera nem esses poucos segundos, você já passa porque você já quer ver o outro vídeo. Então, eu falo assim, é uma transformação. Não tem como a gente ter um retrocesso, um retorno disso. É uma modificação, as pessoas vão mudando. Essa ansiedade, claro que tem toda essa parte ruim também, mas tem essa geração imediatista. Não generalizando, mas tem essa pessoa que chega e fala assim, eu vou ficar aqui então, tá, vamos ficar aqui 3 meses nessa empresa. Nossa, deu 4 meses, estou cansado. Vou embora Quero férias. porque não fui reconhecida, não estou satisfeita. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã, que ela é gerente, ela já está há 24 anos em banco. Ela falou comigo, Rosana, eu estou impressionada com a nova geração. Eles entram, eles não ficam uma semana. Eles ficam uma semana e vão embora. E a semana que eles ficam não tem entrega. E aí eu falo assim, que agora nós vamos ter que adaptar, e as empresas precisam se adaptar, e a gente também, para a gente não perder o foco das coisas e a gente não ficar nesse imediatismo. Porque às vezes, igual quando eu vou escrever um texto, vou escrever um artigo de opinião. Aí você para, senta, concentra, pesquisa diversas fontes para você conseguir escrever esse artigo. Então, você tem que ter esse foco, você tem que ter um planejamento, uma gestão do seu tempo, para você conseguir parar e fazer. Porque se você entrar nessa, falam, a noia, né, digamos, de ser imediatista, você vai escrever só uma estrofe, por quatro frases, entregar e colocar uma imagem, jogar no chat GPT e mandar entregar. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça da gente. E é muito essa gestão, é muito resiliência, é gestão do tempo, é inteligência emocional, é tudo junto. A gente não pode parar de desenvolver essas habilidades. Eu E aí acho que a não é gente só tem que para focar muito comunicação, né? nisso. É para qualquer área, né? Para qualquer área. Eu acho que todas as áreas em relação a essa geração imediatista. E Com sabe uma certeza. coisa que eu acho assim legal, usando o exemplo que você falou, aí eu vejo por uma ótica mais positiva, que na hora que a pessoa chega, experimenta, não gostou, há 2, 3 meses,
ó, não tá legal para mim, não tô vendo perspectiva de melhorar, tô indo embora. Eu vejo uma coisa positiva que é o lugar de fala, sabe? Sim, Hoje as pessoas se sentem mais à vontade de colocar sua opinião, que tem a ver com a comunicação também. super. É, essa semana, sabe, né? Um dos meus afiliados estava aqui comigo e eu achei assim muito interessante. Ele precisou ficar comigo algumas horas, poucas horas, mas ele chegou um momento que ele falou assim, ele viu que tinha um melão na fruteira, sabe? Aí ele falou assim, ele me chama de Dindinha, né? Ô Dindinha, você pode me dar um pedaço de melão? Claro, você gosta de melão? É difícil a criança gostar de melão, né? É claro, e eu fiquei muito feliz dele ter pedido. Ele não tem problema para manifestar a opinião dele. E isso eu acho muito bacana, porque é diferente da criação que eu tive. Na criação que eu tive, eu poderia ficar com fome do jeito que for, não podia pedir nada na casa de ninguém. Isso diz também da forma que eu vou me comunicar no futuro, sabe? Diz da minha tolerância com coisas que me incomodam. Então, assim, você vê crianças, né, como ele, que manifesta, que sabe, você orienta, né, para ele saber pedir, e eu achei muito bacana. E aí, dentro do exemplo que você colocou, a pessoa avaliou, talvez, para nós, nossa geração, é um tempo muito precoce, 4, 5 meses. Mas se ele já está seguro que ele não quer, e ele se sente à vontade para falar, é esse lugar de fala que eu acho interessante, sabe? Porque isso diz também de autoestima, né, Rosane? A Com certeza. comunicação, ela passa pela autoestima também. A forma com que a gente se posiciona para se comunicar, é, no sentido de confiança, né? A confiança que eu transmito, ela passa pela autoestima que eu tenho, que foi construída em mim também, né? Ou Com eu estou certeza. falando besteira, não tem nada a ver. Não, está certíssimo. E eu estou pensando que nas escolas existe uma grande diferença da nossa época que a gente estava na escola, no jardim, no grupo, né, que a gente falava, para as escolas de hoje. Porque hoje as crianças argumentam. Eu acho isso fantástico. O meu sobrinho de 13 anos e o outro de 7, eles conversam, eles falam sobre racismo e eles têm uma argumentação. A gente não tinha esse lugar de fala quando a gente era criança. Eram tempos totalmente diferentes do que é hoje. Se a gente pegar um comercial de 10 anos atrás e assistir agora, a gente fica chocado, fica impressionado com o que era aprovado e passava na Globo. Então, assim, as coisas mudam completamente. Essa semana eu vi um comercial, que era, acho que da Electrolux. Falei, gente, se fosse nos dias de hoje, jamais passaria. E eu acho assim que as coisas mudam e elas mudam muito rápido. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. Sim. E aí a gente faz parte desse pessoal que fica, meu tempo era tão bom. Porque esse Só na tempo não é bom, não. Porque nostalgia, o né? bom, porque o bom era lá atrás. Agora, essa questão que você falou da autoestima, isso é muito importante frisar, principalmente na comunicação. Porque quando você tem filhos, né? E quando a gente é criança, a gente tem lembranças dos nossos pais conversando com a gente. Uma coisa é você, como pai, falar com seu filho: nossa, você tem muito potencial. Você fez isso aqui, está errado, mas você pode melhorar. Às vezes a criança derrama um suco na mesa. Não, isso acontece. Presta atenção da próxima vez, né? Tenha mais atenção, tá tudo bem. Agora, tem pais, e muito da nossa geração, que você derrama um suco, meu Deus, não faz nada certo. Que isso, você não presta atenção em nada. Ou gritava, né? A gente, antigamente as crianças apanhavam, hoje em dia se apanhar, a criança liga para a polícia e os pais vão presos, né? Então eu falo assim, a forma que você cria o seu filho diz muito como ele vai se comunicar lá na frente. Como ele vai ter essa autonomia, essa segurança de chegar e falar alguma coisa. Tem criança que você vê que está conversando, está olhando com medo para o pai. Uhum. Fala, mas está com medo. É uma criança mais tímida, é aquela criança que não consegue interagir muito. Então, tem casos e casos. Mas é muito importante a forma que a criança é tratada dentro de casa para a comunicação dela e para essa autonomia quando ela crescer. Isso é importantíssimo.
Essa questão da comunicação, né, eu acho que ela nunca vai sair aí das competências básicas para qualquer profissão, sabe? Pensando em termos aí de mercado de trabalho, né? Uhum. É, em treinamento de liderança, eu costumo dizer, né, eu costumo passar sobre a questão da importância da gente ter aquela visão de um líder é, com aquela visão da NASA, das 5 habilidades, né, bem desenvolvidas, e uma delas é a comunicação, sabe? Então, assim, e que ao mesmo tempo costuma estar presente na maioria dos problemas, dos conflitos que tem nas organizações, problema de comunicação, né? A gente, quando você vai fazer uma análise aí de alguns problemas, você acaba esbarrando em algo que poderia ter sido comunicado melhor ou diferente, né? Ou até nem houve alguma comunicação. Então, a comunicação eu vejo como uma competência, uma habilidade que ela vai se manter entre as necessidades do mercado de trabalho, das profissões, independente de qualquer tecnologia que venha, sabe? É uma visão que eu tenho. Ontem foi dia do psicólogo, né? Eu sei que tem psicólogos aqui com a gente. Uhum. E a comunicação afeta muito a prática do nosso trabalho, sabe? Tem toda a questão do sigilo, né, do nosso código de ética. Então, como se comunica uma coisa, até onde você pode passar para o pai de uma criança algo sobre atendimento. Então, assim, a comunicação, eu estou citando a psicologia porque é a minha formação, né? Embora eu não seja da Uhum. área clínica, mas eu não vejo ela descolada de nenhuma necessidade que possa vir no futuro, sabe? Acho que a gente sempre vai ter ali a questão da comunicação envolvida. Com certeza. E comunicação é conexão, Uhum, né? Tem tanta coisa assim. Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, muitas coisas que a gente vê dentro das empresas, que era uma coisa tão simples de resolver, e se as pessoas tivessem conversado e se comunicado, criado uma conexão, não ia acontecer. Então, uhum, assim, eu acho que a comunicação ela passa por tudo. E se as pessoas começarem a perceber que a comunicação é praticamente tudo, porque você melhora em vários aspectos da sua vida se você melhorar a sua comunicação. Às uhum, vezes você está reclamando, nossa, que fulano fez isso comigo, ai, que ciclano fez isso, que eu achei isso, isso e isso. Mas se você olhar para dentro e perceber que você poderia ter sentado com essa pessoa e conversado, e que era uma coisa muito simples, e é muito mais fácil você criticar o outro do que você sentar e conversar. Criticar parece que é mais divertido, né? Porque a gente vê muito isso, a gente vê as pessoas, porque fulano fez isso, fulano está errado, a pessoa está sempre errada, você está sempre certo. Então, a partir do momento que você olha para dentro e entende que basta conversar e criar uma conexão, e muitos dos seus problemas terminam, é incrível. E eu falo que cada dia que passa eu fico mais encantada com a comunicação, que eu vou descobrindo tanta coisa, principalmente com a inteligência emocional, e a comunicação está muito ligada, e eu acho isso fantástico. Ô, Rosane, no seu dia a dia você precisa adequar muito a sua comunicação verbal? Demais. Você A tem algum gente não. exemplo para gente? Bastante. Fala assim, a gente acha que a gente está pronto, mas na verdade a vida da gente é sempre um processo de melhoria, Uhum, né? Principalmente se eu trabalho muito com comunicados, eu faço muito material, então eu treino a minha cabeça o tempo todo a fazer da forma que um professor meu me ensinou. Ele fala assim, Rosane, se você está escrevendo para uma pessoa, você está se comunicando com uma pessoa, pega o chapéu dessa pessoa e coloca na sua cabeça. Nunca mais esqueci. Então você tem que aprender a pensar da forma que essa pessoa está interpretando ali a sua comunicação. uhum, Não adianta você chegar e falar isso, isso e isso. A pessoa, no contexto dela ali, talvez ela não vai entender o que você está falando. E aí, se você se comunicar de uma outra forma, você entender que com ela você precisa falar dessa forma,
E aí você começa a fazer, você vai escrever um e-mail, para quem que eu vou mandar? Para o fulano. Fulano é uma pessoa mais detalhista, é uma pessoa mais metódica. Então eu vou adaptar ali da forma que fique mais fácil para ele entender. Ou então eu vou conversar com uma pessoa que é muito prática, muito ágil, não tem tempo, é rápido. Eu não vou chegar para ele conversando sobre detalhes. Eu vou chegar para ele já no ponto do que ele precisa saber. Então, assim, cada pessoa, cada comunicação é de uma forma. Não adianta você se comunicar de uma forma com todo mundo igual. As comunicações, elas são diferentes. E é isso que eu trabalho no meu dia a dia, assim, sempre vou trabalhar a melhor forma de comunicar com as pessoas. Aí é uma sugestão que eu vou te pedir, tá? Uhum, Ao longo, né, desses anos de mercado de trabalho, eu fui aprendendo a lidar com essa que é não é eu não entendo mais como uma dificuldade, mas já foi uma dificuldade. Hoje me causa um desconforto, tá? uhum, Por exemplo, eu tenho dificuldades para solicitar coisas para mim, tá? Exemplo, né? Hoje, na posição que eu ocupo, eu sou intermediária, né? Eu estou ali no nível tático, e se eu tiver que levar para o estratégico questões relacionadas à minha equipe, ok, não tenho dificuldade. Mas se as questões forem minhas, aí eu tenho um pouquinho me causa um desconforto. Antes era muita dificuldade. Hoje é apenas um desconforto. E aí você é a criadora do canal Fale Sem Medo, né? Que é por onde a gente está uhum, fazendo essa live. Queria saber se você tem alguma dica. Não é efetivamente um medo de falar, mas é um desconforto que, dependendo do dia, eu vou evitar, sabe? Eu não uhum, vou falar isso agora, não, porque é para mim, entendeu? uhum. Você tem alguma dica, alguma sugestão dentro aí da sua linha do Fale Sem Medo? Tenho. É bom que eu estou falando com uma psicóloga, né? É, Aí eu te faria uma pergunta. Por quê? Qual é o seu medo? O porquê? É importante você entender o porquê do desconforto. Por que que eu consigo pedir alguma coisa para a minha equipe e por que que eu não consigo pedir para mim? Entende? uhum. Tem uma dor, É, existe uma dor. temos Então que é pensar importante sobre você isso, viu? identificar. Freud explica, né? É, Então você tem que entender o porquê, por que você existe esse desconforto na hora de você pedir alguma coisa, para você trabalhar isso na sua cabeça e você entender que você é muito merecedora e que você precisa ser atendido da mesma forma que a sua equipe está sendo atendida. pois é, eu Entende? vou com desconforto mesmo, sabe? Eu E não isso vejo o está que com fazer. medo, vai O com que medo. o que pode acontecer é que eu posso, dependendo do dia, eu posso adiar, mas vai Uhum. acontecer. Mas dentro das técnicas ali da comunicação, você tem alguma sugestão de início de frase, assim, olha, começa falando assim, que aí o resto Tem. vai, vem. Tem uma teoria muito boa que é assim: finja até ser. Então, você está com medo. Você tem que pedir, mas você está com medo. Aí você vai colocar na sua cabeça assim: eu não estou com medo, eu estou ótimo, eu estou tranquilo, eu preciso pedir isso e provavelmente eu vou ser atendida. O não eu já tenho. O máximo que vai acontecer é o não mesmo. Então, você pode estar nervoso o que for. Respira fundo, faz uma oração, de preferência, e vai e fala: eu sou corajosa, eu vou pedir e vai dar certo. E vai. Essa técnica é muito boa. A gente usa principalmente quando vai fazer palestra, vai falar em público. Você pode estar morrendo por dentro, mas entra e fala: eu sou uma excelente comunicadora. E eu vou falar e as pessoas vão entender muito o que eu estou falando. Então você vai subir no palco, vai falar, vai dar o seu melhor e finja ser a melhor comunicadora do mundo, que você acaba se transformando nisso aí. Eu adoro essa teoria do E me fingir. conta uma coisa. Tô lá fingindo, tá? Que sou a melhor comunicadora. Eu sou responsável só pelo que eu falo ou pelo que o outro entende também?
Você tem uma responsabilidade no que o outro entende. Mas não é uma responsabilidade total, não. Porque o outro vai entender de acordo com a carga dele, com a história dele, com a história de vida dele, com as convicções dele. Mas você não é responsável sozinho. Ele também tem a responsabilidade. Entendeu? Entendi. Se eu falo alguma coisa para você e fala, nossa, Rosana, não entendi. Eu vou trabalhar a minha melhor forma de comunicar isso para você, mas por mais que eu me comunique da melhor maneira, você vai interpretar de acordo com a sua cara, com a sua cabeça. Entendi. Agora a gente precisa começar aí direcionado para o fim, né, da nossa live. Passa muito rápido, né, Rosana? Passa rápido, né? Já quantas horas? Agora são 20 horas e 53 minutos. Olha. Eu queria ver se alguém aqui que está conosco gostaria de fazer alguma pergunta. E enquanto, né, a gente vê se alguém faz pergunta, eu já quero fazer mais uma pergunta, que é sobre o seu prognóstico profissional, né? O caminho que você pretende seguir daqui para frente. Você já identificou alguma competência, alguma habilidade que você acha que ainda vai precisar aprimorar ou acessar, que você ainda não usou, ou que você usou pouco até agora? Você já pensou sobre isso? Já. Eu gosto muito dos testes, né? Os testes psicológicos que eu faço sempre. E aí eu fiz o DISC, tem pouco tempo, eu fiz alguns, faço muitos testes, e aí sempre identifico as habilidades, as coisas que eu preciso melhorar, digamos, os meus pontos fracos, né? E eu ando sempre com um caderninho, então eu anoto tudo que eu preciso melhorar. E uma tática boa que eu tenho, além de fazer terapia, né? Que agora eu estou muito fã da terapia, sempre fui, na verdade, eu leio muito. Então, se eu preciso melhorar, por exemplo, eu preciso melhorar a minha comunicação nas conversas difíceis. Eu vou em busca dos livros. Tenho vários aqui, estava até vendo Conversas Corajosas. E aí eu falo, essa semana eu vou trabalhar essa minha habilidade de saber conversar nesses momentos mais complicados. Aí eu leio, estudo muito isso, assisto documentário, assisto aula online, podcast e tal. E aí eu vou melhorando, e eu vou anotando isso no caderno. Essa parte da comunicação eu sinto que eu evoluí, isso aqui eu estou melhorando. E aí eu vou trabalhando isso aos pouquinhos e vou levando para terapia. Aí falo com ele, o resultado do meu DISC, isso, isso e isso. Aí ele vai conversando comigo e ele também está me orientando no que eu preciso melhorar. Então tem várias coisas assim, que eu tenho que desenvolver e eu estou bem empolgada, como sempre, para desenvolver essas competências. E é bom a gente olhar para trás, porque quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto que a gente evoluiu. Porque se a gente ficar olhando só para frente, fala assim, nossa, parece que não desenvolve, parece que não vai dar certo, mas quando você olha para trás, ver a nossa evolução é muito bom. É muito bom, né? E é importante comemorar, né, esse crescimento aí, porque a gente vai ganhando mais energia para continuar. Agora, eu me senti convocada a me posicionar aqui como psicóloga e dizer que diz que não é teste psicológico. Se eu não fizer, não marcar essa fala aqui, meus Explica o colegas depois DISC. vão me cobrar. Não, o DISC, assim como o PI e outras plataformas, né, são ferramentas que avaliam competências comportamentais, né, voltadas para o trabalho, e não são testes psicológicos, tá? Porque o teste psicológico, ele é exclusividade de manuseio, né, só do psicólogo. Mas é só Do para marcar, psicólogo. porque eu não sei disse o nome do Tá, teste que você fez, muito bem. só para não ter confusão aqui. Tá. Ô, Rosane, muito bacana, né? Assim, não veio nenhuma pergunta aqui para você, nem para mim, mas eu quero muito, assim, te agradecer, saber se você tem mais alguma dica de livro. Achei bacana aí você mostrar para gente.
Esse Eu Conto a Minha História, né? A intenção é a gente conhecer mais as pessoas, as possibilidades de atuação, as dificuldades que as pessoas têm para acessar uma área, né? A gente sabe que não é a realidade de todos entrar para uma área e gostar. Tem gente que entra, não se identifica, está na parte teórica ainda na formação e acaba ou seguindo com insistência, porque já se dedicou muito, já investiu muito dinheiro e tempo, insiste numa área que não está se identificando, como também tem aqueles que preferem parar e começar em outra área. Outra coisa também que não é a realidade de todos, né, que você trouxe para a gente, que é muito bacana, é a pessoa já desde muito cedo perceber o que é que gosta, perceber as suas facilidades, né, ali com as habilidades, já se identificando e já tendo ali clareza, olha, eu sou de humanas, eu sou da área de comunicação, eu vou para essa profissão. Isso também não é comum, né, para todo mundo. Isso não é anormal, mas também não acontece com todos. Então, assim, a gente sabe que as pessoas têm as dificuldades, às vezes, de definir por áreas. Muitos não se identificam com o curso superior, né? Pretende, acaba indo para um curso técnico ou empreendendo, seguindo outros caminhos que também são todos muito válidos. Então, esse eu conto a minha história para a gente trazer aqui através de casos reais, né? Como que as coisas se dão na prática. E através desse bate-papo, a gente identificando competências, né, as habilidades, discutindo, e aí fazendo essa troca com o pessoal que nos acompanha. E te agradeço demais, foi muito bom, muito gostoso ter esse momento aqui com você. Você quer acrescentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer, foi ótimo, gostei muito também do bate-papo. Então, vou aproveitar e dar mais uma dica aqui de livro. Tá. Esse Conversas Corajosas é da Elisama Santos. É muito bom esse livro, fala muito sobre comunicação. E aí tem um muito parecido, na verdade, não é parecido, na verdade eu falo que esse é o original e esse é o parecido. Porque é o original mesmo, os livros são muito cópias uns dos outros. A Coragem de Ser Imperfeito. Esse aqui é da Brené Brown, né? Que é do primeiro lugar na lista do New York Times. Ele também é muito bom. Ele fala sobre vergonhas, vulnerabilidades e passa muito pela comunicação também. E um que eu quero dar, que é mais para motivação, propósito, é esse aqui, Geração de Valor. Ele é do Flávio Augusto da Silva. Esse livro é fantástico. E ele não é só de texto, ele tem muita ilustração, sabe? Ele é todo de ilustração. Ele é uma delícia de ler. É uma dica boa aí, quem está precisando de dar uma motivada. Legal. E fala um pouco de comunicação também. E é isso, viu, gente? Agradeço. Vou parar de falar, senão a gente só vai embora amanhã. Não, foi ótimo, Rosane. Muito obrigada. Essa Obrigada. live, pessoal, vai ficar gravada, né? Então eu vou compartilhar com a Rosane, ela vai aparecer nos dois canais, né? Lembrando que vai ficar no canal da Rosane do Fale Sem Medo, né? Então vai ficar salva lá. A minha eu vou decidir se fica mais de 24 horas, estou tendenciosa a não manter, né, no meu canal muito tempo, mas agradeço muito a participação, né, das pessoas que entraram aqui conosco, que ficaram com a gente aqui esse tempo, as suas contribuições, Rosane, muito bom, mais uma vez te agradeço. E aí aproveito também para dizer que semana que vem estarei aqui com mais um convidado para a gente continuar esse bate-papo, eu conto a minha história, né? Para a gente falar sem medo, né, Rosane? Falar sem medo sobre as nossas competências, sobre o que a gente precisou desenvolver até aqui e o lugar onde a gente quer chegar, o que mais a gente precisa desenvolver. Porque nós somos inesgotáveis, né? A pessoa de amanhã não é a mesma de hoje. Então, com certeza. Daqui a 10 anos, então? É isso aí. Calma, escreveu aqui. Gostei do finja até ser. Legal. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Rosane. Obrigada. Boa noite, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.